Será que você também está vivendo dentro da caverna? Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal Reação Quântica, e o tema de hoje é justamente a caverna, um tema que foi falado essa semana milhões de vezes por todos os jornais e noticiários de televisão, a respeito dos 12 adolescentes, das 12 crianças que ficaram presas numa caverna com o coach de futebol, se eu não me engano foi de futebol, lá na Tailândia, e eles acabaram de ser libertados hoje. E isso me fez pensar na proporção psicológica que isso vai acabar trazendo para a vida das pessoas, não só daqueles que viveram essa experiência, que é uma experiência bastante traumatizante, como daqueles que acompanharam ou das famílias. É, Além disso, eu fiz uma outra ligação com isso, que foi o mito da caverna, onde muitas pessoas estão vivendo essa falsa realidade muitas vezes, né? Então eu decidi, por conta disso tudo que aconteceu na Tailândia, fazer um vídeo bem curtinho a respeito das nossas cavernas, das nossas realidades, né? Então, para quem não conhece o mito do Platão, o mito da caverna de Platão, ele conta a história de uma caverna onde as pessoas viviam acorrentadas, de maneira que elas não poderiam olhar para trás, e a única coisa que elas conseguiam ver era um muro na frente delas, e nesse muro passavam algumas imagens, que era reflexo, que era a sombra, na verdade, de uma fogueira que tinha atrás deles, num buraco lá atrás, que quando as pessoas passavam e falavam, eles ouviam as vozes, os ecos, e eles poderiam ver na parede as sombras. Então, para eles, aquela era a única realidade que existiam, já que eles não conseguiriam sair dali de maneira alguma. As crenças deles estavam dogmatizadas e enraizadas dentro deles por conta daquilo. Aquela era a única realidade que existia para eles. Então, um dia um deles foi solto e ele saiu para fora da caverna, se adaptou à luz da caverna e passou a enxergar o universo como uma grande realidade muito diferente daquela que eles estavam vivendo na caverna. E ele viu as flores, ele viu a vida, ele viu as pessoas, ele teve contato com o universo. E ele ficou maravilhado com aquilo. E ele decidiu voltar para a caverna para poder falar sobre aquilo. Contar para as pessoas que existia uma realidade muito melhor do que aquela que eles estavam acostumados a ver na parede, né? Que era apenas uma crença, não era na verdade uma realidade. E ele voltou e contou isso para os amigos dele. E todos riram dele, porque é óbvio que a maioria está certa, a maioria tem certeza de que a realidade é aquilo que eles estão vivendo, e não aquilo que um está falando. Então, ele acabou se reclusando, né, entrando em reclusão desses amigos, né, ele se afastou desses amigos para ir viver uma realidade dentro de um mundo real que existe, porém sozinho, sem a companhia daqueles amigos que cresceram com ele e que tinham uma outra crença a partir daquele momento, tinham uma outra crença, uma outra realidade dentro da caverna. E isso deve servir como lição para nós que estamos nesse processo de evolução espiritual, emocional, psicológica, porque a gente tende a achar que aquilo que a gente acredita é a única realidade, aquilo que a gente estudou, que a gente vivenciou, que a gente vivencia muitas vezes, é a única realidade, que nada diferente daquilo pode ser real em nossas vidas. E a gente acaba perdendo a oportunidade de expandir a consciência, de enxergar uma outra realidade. E também a gente tem que trazer isso para nossa vida no sentido de que muitas vezes algumas pessoas vão tentar abrir os olhos da gente para uma nova realidade. A gente tem que estar pronto, né, apto a entender aquela realidade. Falando sobre isso agora, me veio à cabeça aqueles vídeos que eu fiz falando sobre o charlatanismo, que quando eu falei, muitas pessoas ficaram com raiva, me agrediram aqui no canal, me mandaram mensagens de ódio, porque eu estava, do ponto de vista deles, eu estava cutucando outros profissionais. E quando na verdade eu estava apenas trazendo para vocês uma realidade que a gente vive, e essa realidade é no mundo todo, não é só no Brasil. Aqui no Canadá também tem, nos Estados Unidos a gente vê bastante isso, que são pessoas se passando por profissionais para poder se aproveitar de uma situação onde as pessoas estão buscando aquele tipo de profissional para tirar dinheiro dessa pessoa. E isso acontece no mundo todo. Então, quando eu falei sobre isso, as pessoas me agrediram. E algumas pessoas, inclusive, deixaram o meu canal e foram seguir outros canais que são justamente essas pessoas que são
que trabalham no mundo do charlatanismo, né? Que não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com terapia, não tem nada a ver com expansão de consciência. É apenas uma maneira de trazer as pessoas de um ponto de vista diferente, diferente do meu e diferente dos profissionais, para um ponto de vista mais populacional, mais povão, digamos assim. E aí quando você olha a pirâmide de Maslow, para quem estudou administração principalmente, a gente estuda muito isso na administração, na pirâmide de Maslow mostra bem aonde que está o povão está concentrado ali na base da pirâmide, né? Então, quanto mais você expande psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, mais você sobe. E quanto mais você expande, mais você está fora da caverna, mais você está vivendo uma realidade e menos você tem em comum com as pessoas que estão na base da pirâmide, né? Em termos de conhecimento, em termos de experiência. Então, isso tudo me fez pensar a respeito disso, porque o meu canal é um canal muito pequenininho, o canal do YouTube, né? Eu realmente não tenho o menor interesse em ganhar likes só por ganhar likes, né? As pessoas que curtem os meus vídeos, que acompanham o meu trabalho, elas acompanham justamente porque elas se identificam com o conteúdo, e dois, porque elas estão dispostas a escutar a verdade. A verdade geralmente machuca, né? Ela dói porque ela mexe com um sistema de crenças que está endogmatizado, né? Enraizado dentro de nós. Está dogmatizado e enraizado dentro de nós. E isso machuca, porque é algo que geralmente, a gente passou a vida toda acreditando naquilo, ou a vida toda escutando aquilo como verdade, e de repente um carinha lá da internet, que nem sei aonde que mora lá do Canadá, tá falando uma coisa que é completamente contrária àquilo que eu acredito, e contrária ao que a maioria das pessoas estão seguindo, então provavelmente ele está errado. Esse é o ponto de vista das pessoas que vão continuar na base da pirâmide, porque elas não estão dispostas a aprender, elas não estão dispostas a raciocinar sobre aquilo que elas ouviram. É importante você ter diferentes pontos de vista de todas as pessoas, e é importante que você aceite os pontos de vista diferentes, mas também é importante que quando você ouça algo que vai contra aquilo que você vive, contra aquilo que você acredita, que você pare, raciocine sobre aquilo, reflita sobre aquilo, tente entender o porquê que a outra pessoa está falando aquilo que ela está falando, porque geralmente existe uma realidade nos pontos de vista, né? Aliás, todas as realidades são reais, né? Ainda que seja uma mentira para você, pode ser uma realidade para quem está contando a mentira. Ainda que seja uma mentira para mim, pode ser uma realidade para aquele que está me dizendo aquilo que está sendo dito. Então, todas as realidades são reais. Porém, uma realidade, ela faz mais sentido para as pessoas em termos de crença, porque eu acredito naquilo, eu quero acreditar naquilo, eu quero defender aquilo. Talvez seja um ideal, talvez seja uma ideologia cheia de expectativas, não importa. O que importa é que, de alguma maneira, você vai se identificar com aquele conteúdo e você vai tem a tendência a gostar mais daquilo, né? E antes que você finalmente se entregue para as pessoas, para essa realidade, dentro da caverna que você está vivendo, é importante você tentar entender que existe uma realidade lá atrás, que existe uma realidade lá fora, que você precisa sair da caverna, enxergar a realidade como ela de fato é e depois decidir se você volta ou não. Né? A gente não tem obrigação nenhuma de voltar e contar para as pessoas. E quando eu venho aqui no canal e eu conto as minhas experiências, eu não tenho nenhuma expectativa de as pessoas gostarem ou não gostarem, ou se identificarem ou não se identificarem, ou curtir ou não curtir os vídeos, compartilhar. Isso pra mim não é uma expectativa. É claro que eu fico muito feliz quando isso acontece, mas não é uma expectativa. Por quê? É o meu ponto de vista, é a minha vida, são as minhas experiências, é tudo aquilo que eu estudei, é tudo aquilo que eu agreguei no decorrer do tempo, é tudo aquilo que eu realmente aprendi numa universidade, numa faculdade, nos cursos que eu fiz, que eu faço ainda. A gente não pode parar nunca de estudar, né? Eu estudo praticamente todos os dias, todo o tempo livre que eu tenho, ou eu estou lendo alguma coisa, ou estou assistindo alguma coisa que é importante e que tem alguma referência no meu trabalho, no trabalho que eu desenvolvo, que é para poder trazer um conteúdo de qualidade, ainda que seja simples aqui no canal, mas principalmente, acima de tudo, para os meus clientes e pacientes. Então, eu preciso, como agora, por exemplo, que eu estou desenvolvendo os logotipos com arquétipos, eu preciso entender de verdade de logotipo, de comunicação, de marketing, para poder transformar e transmitir o que o cliente precisa em um logotipo que seja simplificado, simples, para entregar essa mensagem para o cliente
público-alvo do meu cliente se identifica com o logotipo. Então eu tenho que entender disso. Eu não posso simplesmente começar a desenvolver como os designers fazem. Eles desenvolvem aquilo que o cliente pede, mas a maioria dos designers eles não tem conhecimento em psicologia, nos arquétipos de Jung, eles não têm conhecimento a fundo nesse tipo de conceito, né? Então fica um pouco mais complicado para eles desenvolverem algo que tenha o mesmo perfil que o meu trabalho. Então meu trabalho é um trabalho bem específico. E eu preciso aprender, eu preciso saber o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, para poder entregar algo que tenha de fato efeito sobre o público-alvo que vai ser aplicado. Então, todo o tempo que eu tenho eu estudo. Então eu estudei, eu estudo, pretendo continuar estudando para poder trazer esse conteúdo de qualidade. Então é importante que vocês abram os olhos. E ainda que isso doa, né, para que você possa sair da base da pirâmide, para que você possa subir um pouquinho, pelo menos em termos de conhecimento. A base da pirâmide, se você olhar uma pirâmide, você vai notar que na base é a parte maior da pirâmide. Então é óbvio que ali é onde se encaixa a maior parte das pessoas. E se você sobe um degrauzinho, já diminuiu um pouco, né? Já acirrou um pouco ali. Então isso significa que você aprendeu um pouco mais, entendeu um pouco mais, compreendeu e agora você já não faz mais parte da base. Porque você já sabe que na base da pirâmide algumas coisas acontecem, principalmente em termos de marketing, né? O marketing ele é feito para vender para aquele tipo de público que está lá na base da pirâmide. Então, quando você sobe um pouquinho, você expandiu sua consciência, você aprendeu um pouquinho, você já tem a tendência a não voltar mais para baixo num clique assim. Vai ser difícil. Então, você volta, a gente tem que voltar para a base da pirâmide todos os dias, porque a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, necessidades sexuais, a necessidade de conforto, tudo aquilo que é uma coisa que a gente é necessário, você precisa fazer. Mas você não tem que ficar lá. Depois que você faz o que você tem que fazer, você volta para cima da pirâmide, porque você já aprendeu, você já expandiu. E aquilo que a gente aprende, a gente não desaprende mais, né? A menos que você realmente deixe de fazer, deixe de estudar, deixe de entender aquilo e parta para outro princípio. Mas aquilo que você aprendeu geralmente fica guardado lá dentro de você, seja mentalmente, seja emocionalmente, você guarda aquilo. Então você não desaprende aquilo da noite pro dia. E assim por diante, até que você chegue no topo da pirâmide. E quanto mais você sobe, mais fora da caverna você vai estar. E quanto mais você sobe, mais você vai entender da vida, mais você vai ter expansão de consciência, mais você vai entender as diferenças que existem no mundo e mais você vai entender que é por isso que a gente geralmente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, menos pessoas a gente tem no nosso dia a dia. Não é porque a gente fica antissocial, é porque, talvez isso também, mas não é só isso. É porque a gente acaba não se identificando mais com muitas coisas que acontecem na base da pirâmide. Então, quando aquelas pessoas estão agindo daquele jeito, você não é que não é mais legal, não é que não é legal ou que não seja correto, só é uma questão de identificação, você não se identifica mais ali na base da pirâmide, você acaba expandindo a tal ponto de que aquilo para você ficou superficial. Então isso é muito importante quando a gente olha para toda essa parte do mito da caverna, com relação às crenças e dogmas que as pessoas têm. Quando você aprende isso, você aprende a respeitar um pouco mais essas diferenças que as pessoas apresentam no dia a dia, né? Respeitar o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus amigos, a sociedade de modo geral, porque você passa a entender que eles estão na busca deles também, eles também estão tentando evoluir, mas que provavelmente eles ainda não saíram da base da pirâmide, ou se eles saíram, eles estão subindo, mas bem lentamente, ou talvez menos que você. A gente geralmente quer que as pessoas aprendam também, né? A gente quer que as pessoas subam lá pra cima da pirâmide também e entenda aquilo que a gente está entendendo e veja o mundo lá fora da caverna, mas não é bem assim que funciona. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E é esse o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Porque a gente tende a querer puxar as pessoas junto com a gente, a querer fazer as pessoas acreditarem. Então, tá tudo bem se você curte o conteúdo de alguém que seja charlatão, porque a pessoa fala alguma coisa que seja boa, a pessoa traz algum conteúdo que também é bom, porque com certeza ninguém é só ruim, ninguém é só bom, né? Se nós estamos aqui, nós somos seres humanos e o ser humano por si só, ele já é um problema. Então a gente tem que dar
crédito para aquilo que é bom e saber enxergar aquilo que não é legal, que não é negativo, que não é positivo numa pessoa, para poder eliminar aquilo para nossa vida. E se para você tá ótimo, se você consegue acompanhar um conteúdo que não é 100% profissional, que não é 100% bom, mas que tem algo que pode ser agregado, meu, vai fundo, isso mesmo. Vai lá, aprende, absorve aquilo que é bom pra você, tira aquilo que não é, mas preste atenção para que você não seja engambelado pelo marketing que essas pessoas fazem. Porque o problema é justamente esse, é você acabar indo para um ponto onde você está querendo expansão de consciência e você acabar entrando num ponto onde, na verdade, a única coisa que você está ganhando ali é uma dogmatização, é uma nova crença, porque é aí que está o grande problema. Quando eu falo de charlatanismo, é disso que eu estou querendo dizer. A nossa intenção, a intenção dos profissionais que trabalham com psicoterapia, né, os psicólogos, os terapeutas que são profissionais, profissionalizados, estudados, que entendem do assunto, a intenção deles é quebrar os dogmas, é quebrar as crenças, para que a pessoa de fato se liberte das emoções, dos lixos emocionais que estão dentro delas. E quando você vê essas pessoas que têm milhões de seguidores, inclusive, eu não sei se tem um canal do YouTube que eu não sei se é americano, canadense ou australiano, ele tem um acento, um sotaque meio que australiano, e ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele tem 1.300.000 seguidores. É gente pra caramba. E são pessoas que estão atrás dele justamente porque ele fala de expansão de consciência. Mas aí quando você vai ver o conteúdo do cara, é um conteúdo extremamente assim dogmatizador, tá dogmatizando, tá criando uma nova religião. E você percebe que as pessoas estão tão doentes emocionalmente, estão tão doentes psicologicamente que eles aceitam qualquer coisa, porque alguém tá falando, porque alguém que teoricamente entende do assunto está falando. Só porque a maioria das pessoas estão seguindo aquele cara, não significa que ele esteja certo. Muitos líderes que ganharam, que desenvolveram guerras, que criaram grandes batalhas no mundo, eram considerados pessoas boas, inclusive cristãos, como por exemplo o caso de Hitler, que era um cristão. E olha o que ele fez. Então não significa porque alguém diz que é bom e porque alguém está tendo muitos seguidores que essa pessoa está fazendo algo certo. E é isso que eu quero trazer para vocês no tema de hoje. Para você, sim, vasculhe, vá mesmo explorar outros canais, vá explorar outros profissionais, leia tudo que você puder, mas não se limite a uma pessoa só, não se limite a um mestre só, não vá atrás de uma única pessoa, porque essa pessoa pode estar dogmatizando a sua vida e mantendo você dentro de uma caverna onde você é obrigado a enxergar única e exclusivamente nas sombras que passam na parede, enquanto que na realidade o mundo lá fora da caverna é muito mais colorido, tem muito mais opções, com infinitas possibilidades para você poder viver e para você poder trazer para sua vida, para sua família, com prosperidade e abundância sem limites. Quebre as crenças, quebre o preconceito, quebre os dogmas e viva uma vida de abundância. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.